Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio e esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Tá bom, gente? Olha só, hoje vamos ter live no canal às 19 horas para falarmos sobre o fronte, sobre algumas políticas de construção de autonomia por parte de algumas nações. Quero falar também sobre aquela questão dos navios que chegaram a o porto de Havana em Cuba, né? Navio e submarino russo, está gerando uma polêmica terrível, muito séria lá nos Estados Unidos, né? E quero falar também sobre outros assuntos. Neste vídeo, quero comentar sobre alguns eventos importantes, como a destruição de uma instalação ucraniana com mísseis ATACMS. Esses mísseis que foram cedidos pelos Estados Unidos para que a Ucrânia ataque objetivos civis dentro da Federação da Rússia e também algumas cidades que faziam parte da antiga Ucrânia e que hoje estão sob domínio da Federação da Rússia. Também comentar sobre os ataques que aconteceram no dia de ontem, gente, que foram terríveis aí para a Ucrânia, né, tipicamente militares, né, eliminando em várias partes do fronte, né, muitos armamentos da OTAN e também efetivos ucranianos. Para vocês terem ideia, no dia de ontem foram mais de 2.000 soldados ucranianos que foram eliminados do campo de batalha. É inacreditável. Eu não me canso de me assustar com números como esses, né? E o mundo segue a dizer que está tudo muito bem. Claramente que tanto o comando militar da Ucrânia como também o comando político em Kiev não se importam com os ucranianos que se tornam baixas no campo de batalha, né? Eles não se importam porque eles seguem à risca aquele projeto da OTAN e também do próprio gabinete político de Kiev, de que é até o último ucraniano, gente. Então, além disso, importa também falarmos aqui sobre o seguinte, né? O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexander Syrskyi, ele não dá a mínima para esses civis que são recrutados nas cidades ucranianas. Então, não há problema em perder esses civis. Por quê? Porque eles estão ali realmente para serem bucha de canhão, né? Enfim, não há problema. Há uma prioridade. O comandante das Forças Armadas de um país deveria priorizar aqueles que têm menos experiência no combate. É justamente o contrário o que ele faz, né? Então, na linha de frente, ele manda esses civis. Depois, aqueles grupos, né, aqueles batalhões ultranacionalistas que estão ali prontos para atirar em qualquer civil que queira se render, fugir, que não apresente ali disposição para lutar e assim por diante. E depois vem as tropas tradicionais, ligadas ali às Forças Armadas da Ucrânia, mas aqueles soldados que já têm um certo tempo ali como militar, né? O mais curioso é que às vezes, né, na linha de frente, temos ali a linha de frente e às vezes tem um agrupamento que fica mais à frente ainda. Do que eu estou falando aqui? Estou falando o seguinte, ó. De todos os civis que são recrutados nas ruas, os civis que prioriza para colocar mais à frente, aqueles que apresentam algum tipo de debilidade física, ou seja, aqueles que já têm alta idade, né? Aqueles que são muito frágeis fisicamente, aqueles que têm, enfim, que demonstram ali uma certa fragilidade física. Se mulheres, portanto, forem recrutadas, elas também serão priorizadas e estarão ali naquela posição. Não vou falar disso para você, mas isso acontece sim. No caso das mulheres, se recrutadas e se estiverem presentes naqueles batalhões, naquelas brigadas que estão a lutar contra a Rússia. Se não for o caso, elas não estarão presentes. Mas a prioridade é colocar na frente de batalha, imediatamente à frente dos russos, se for o caso, né, aqueles que apresentam alguma debilidade física. Não há problema, porque é até o último ucraniano. E o general Alexander Syrskyi parece que tem um certo asco das pessoas, né? Então, quando o civil veste uma roupa de militar, para ele ainda é um civil. Então ele quer, na verdade, proteger os militares. Ele prioriza os militares e não os civis, que para ele são civis, embora estejam com uma roupa ali militar e embora tenha recebido um treinamento que todo mundo sabe que é ridículo, mas receberam um treinamento. Então para ele são civis. Então ele não se importa em colocar essas pessoas na linha de frente, tá? Então a Ucrânia vem perdendo realmente muitos efetivos também em virtude disso, né? Houve muitos ataques daqueles agrupamentos russos, né, que traduzindo para português tem nome de agrupamento norte, agrupamento leste, agrupamento oeste, centro, agrupamento sul e agrupamento de Dnieper, tá? Eles realizaram ataques bem-sucedidos em vários locais
ali da frente, tanto em Zaporizhia, Kherson, como também em Kharkov, principalmente Kharkov, mas também no Donbas, tá? Houve uma intensificação dos ataques em Volchansk, né? Eu já falei para vocês que no começo dessa tomada de Volchansk aí, de assalto a Volchansk, havia muitos corpos de ucranianos ali nas ruas, né? Jogados nas ruas, e que a Ucrânia não tinha tempo de, né, ir lá e recolher esses corpos, né? Depois de um tempo, as Forças Armadas da Ucrânia enviou para lá muitas brigadas, né, para Volchansk. Ao mesmo tempo, isso se coincidiu com a retirada de algumas posições ao norte da cidade por parte das Forças Armadas da Rússia. Depois, além das Forças Armadas da Rússia retirarem os seus efetivos de algumas fortificações, né, algumas fortificações de alguns locais da cidade, a própria Ucrânia também ganhou relevância, ganhou espaço, tomou terreno da Rússia, né, e conseguiu equiparar as forças em Volchansk, ali da parte norte da cidade. No dia de ontem, as Forças Armadas da Rússia conseguiram retomar o controle da parte norte de Volchansk, que é muito importante, né? Porque a parte norte, na verdade, ela, uma vez tomada pela Rússia, ela dificulta o abastecimento da cidade por parte das Forças Armadas da Ucrânia, tá? Então houve muita intensificação ali. Na região de Volchansk, houve uma aldeia chamada Ternovadia, que fica a 2 ou 3 quilômetros da fronteira com a Rússia, que também houve muitos combates, né? E em todos eles, evidentemente, que a Ucrânia perdeu muitos efetivos, né? Os destacamentos, né, da Guarda Principal Zapar, né, que operam ali em Kupiansk, na direção de Kupiansk e também Krasnolimansk, né, eles conseguiram assim, muito êxito nos seus ataques às tropas ucranianas, recuperando ali também bastante território, impedindo ali ataques da Ucrânia, assumindo posições mais interessantes ali na linha de frente, tá? O agrupamento Centro, né, conseguiu gerou muitos danos ali aos efetivos ucranianos naquela região, muitos danos mesmo, tá? Só perdeu, evidentemente, para aquele agrupamento de Dnipro que lutava contra os ucranianos ali na região de Zaporizhia, tá? Bom, no total, gente, as perdas ucranianas no dia de ontem, além do efetivo que foi assim, bem significativo, né? Fala-se em 2011, 2010 militares, no primeiro momento fala-se que foi a perda total da Ucrânia, entre aqueles que perderam suas vidas e aqueles que ficaram feridos. Infelizmente, guerra é isso mesmo, né? Portanto, um aumento do número de efetivos ucranianos que estão assim, eliminados do campo de batalha diariamente. Eu já falei disso para vocês em outros momentos. Isso ocorre também muito em virtude das bombas FABs, né, que são essas bombas guiadas terríveis ali para o exército ucraniano, né? E também, gente, ocorre por algo que as pessoas pouco falam, mas é a destruição constante que a Rússia tem operado sobre a infraestrutura militar da Ucrânia. Isso também respinga, evidentemente, lá no campo de batalha e também responde pelo aumento das perdas ucranianas diariamente, tá? Além de todos desses 2.010 soldados que foram eliminados no dia de ontem, né? Esse é o número assim, apresentado sem considerar, por exemplo, né, o dia de hoje, a madrugada de hoje, que também teve muita perda de efetivo por parte da Ucrânia, tá? Gente, 3 tanques, 25 veículos, 9 obuseiros D-30, 2 estações de guerra eletrônica Bukovel, né? Bukovel 2, né? Veículos blindados de combate, 4 obuseiros, M777, obuseiros FH-70, vários obuseiros, enfim, canhões autopropulsados Gozidka, né? Gozidka, outros canhões autopropulsados também. Enfim, foram muitos equipamentos e armas da OTAN que foram destruídas no dia de ontem, tá? O lançador HIMARS, né, e o lançador HIMARS M142 e também o lançador M270, tá? MLS, tudo isso destruído no dia de ontem, além também de muitos drones, né? Fala-se aí em mais de 200 drones que teriam sido destruídos no dia de ontem, isto apenas no dia de ontem. Enquanto a Rússia ataca as instalações militares, né, e a infraestrutura ucraniana, a Ucrânia ataca os civis em Belgorod, né? E ontem houve novamente um ataque lamentável, né, que ceifou a vida de pelo menos 5 civis, estimativas que não levam em consideração aqueles que estão desaparecidos sob os escombros, né? Pode ser que aumente muito o número de vítimas. Um ataque que aconteceu
justamente num prédio, né? Num prédio que, olhando a configuração do edifício, você percebe claramente que ali não tem como a Ucrânia justificar que era um depósito de munição. Não tem como, gente. É muita canalice um negócio desse, né? Eu vou deixar a imagem desse edifício bombardeado na capinha deste vídeo, tá? Muitas outras pessoas também poderão vir a óbito por causa desse ataque nefasto que fez a Ucrânia, tá? Bom, as Forças Armadas da Rússia também lançaram um ataque poderoso contra a estação de mísseis ATACMS, né, que fica ali na região de Zaporizhzhia, né? Usando drones, né, rastrearam a localização de um lançador M270 MLRS com mísseis de longo alcance ATACMS, né, que tem a fabricação americana, e destruiu completamente aí essa instalação ali com esses mísseis, né. Muitos efetivos também foram eliminados porque estavam ali naquela região para operar esses mísseis ATACMS, né. Bem, houve também uma grande interceptação de mísseis ATACMS durante a semana. Foram 13 aí nos últimos dias, né? 3 mísseis de defesa aérea Patriot também foram destruídos, 2 mísseis antinavio Netuno, né? 2 mísseis anti-radar Harman, 8 bombas guiadas Frankenheimer e bombas Gedan fabricadas pelos Estados Unidos, né? Além de 46 mísseis HIMARS, Alder, Huracan e também Vampire, e além de 465 drones nos últimos dias, sem contar, esse número aqui é sem contar os de ontem, tá? Os drones que foram eliminados ontem naquele agrupamento. Isso aqui esse número de drones aqui, na verdade, é o drone das últimas semanas, né? Mas que não leva em consideração o dia de ontem, tá bom, gente? Então foi realmente uma data muito bem sucedida para a Rússia, a data de ontem, né? Houve muita destruição, enquanto a Ucrânia continua a responder com os ataques aos civis nas cidades russas. É lamentável, realmente muito lamentável. Agora, é a arma que a Ucrânia diz ter, né? Quando a Ucrânia ataca uma instalação militar russa, quando a Ucrânia ataca um depósito de combustível, né, o que não acontece, mas uma refinaria de petróleo na Rússia e tal, você pode perfeitamente lamentar, né? Agora, faz parte da guerra, né? Embora a Ucrânia esteja a utilizar-se de armas cedidas pela OTAN, o que mostra que a OTAN indiretamente está lutando contra a Rússia, né? Ainda assim, isto faz parte da guerra. Uma vez que essas armas são cedidas para a Ucrânia, ela vai utilizar, né? Errado ou certo, o que a gente precisa entender é o seguinte: a Ucrânia está fazendo o quê? Está destruindo as instalações militares, a infraestrutura militar da Federação da Rússia. Tá correto? Nesse sentido, não tem o que falarmos. É guerra, é isso mesmo. É o que a Rússia também vem fazendo, destruindo a infraestrutura ucraniana, tá? Não tem o que a gente possa falar. Evidentemente, lamentar que essas armas são da OTAN, mas não tem como, né? Se elas são cedidas para a Ucrânia evidentemente pode e deve usar, né? Na sua perspectiva, deve usar para atacar objetivos russos, né? Militares, gente, de infraestrutura. Agora, o que não dá para aceitar são esses ataques aos civis. Isso é crime de guerra, né? E ninguém fala nada. Estava a comentar, inclusive, com uma amiga minha sobre essa questão do que se tornou hoje a Ucrânia, né? E eu falava sobre essa questão de como a Ucrânia é um país hoje nazifascista que realmente não se preocupa em atacar civis, eliminar os russos, né? As crianças, idosos, não se preocupa com isso, né? E evidentemente que o Ocidente aplaude, porque o Ocidente também faz isso aí. O Ocidente tem feito isso contra o Iêmen o tempo inteiro e também ninguém fala nada, né? Outras nações também vêm sofrendo muito com essas práticas aí do Ocidente, que ataca civil mesmo, joga bomba, né? Enfim, joga mísseis, joga drones, né? Tá tudo muito bem, sabe por quê? Porque são os países da OTAN, né? Do Ocidente e tal, que fazem esse tipo de ataque, né? Porque se fosse a Rússia, uma vez que a China entre em guerra com Taiwan e a China fazer algo dessa natureza também, aí o Irã, né? Aí são os inimigos do Ocidente, aí todo mundo vai comentar, né? Agora, quando for a Ucrânia, tá tudo muito bem, até porque o Ocidente faz isso o tempo inteiro. Por que o Ocidente vai impedir ou vai reclamar quando a Ucrânia faz isso contra a Rússia? Não é isso, gente? Então, muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final. Espero vocês hoje às 19 horas para uma live aqui no canal. Abraço para todos os meus irmãos e irmãs que estão em vários lugares desse nosso mundão aí, como eu já falei, tá? Abraço muito terno para vocês. Muito obrigado.